Muito bem, começa agora mais um podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem, com o texto bíblico, com o tema dessa temporada, a gente já caminhando para o final. Temos aprendido a cada semana sobre a imortalidade, como, quando e porquê. É um tema fundamental para a fé cristã. Esperamos que você esteja aí a cada episódio, a cada semana, aprendendo cada vez mais com a gente sobre esse tema tão importante. Bom, está sendo muito bom poder aprender e a gente fazer isso entre amigos é melhor ainda. E eu tenho a alegria de continuar mais uma vez nesse episódio com uma pessoa muito especial. Ele tem feito um lindo trabalho lá na Igreja Jardim dos Ipês, tem abençoado muita gente lá, tem um projeto especial lá com idiomas, lá na igreja, né, dando um curso de inglês lá para a comunidade, mais de 20 participantes, e a gente fica muito feliz de poder saber que ele está sendo uma bênção, atuando lá na igreja. Sérgio, meu brother, que alegria poder receber você aqui mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente no podcast No Contexto. Eu agradeço, pastor, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, né? E quero voltar mais vezes, viu? Quero voltar, bota meu nome aí pra gente fazer né? Ter mais voltas, ter mais encontros aqui. Esse né? sabe. Com certeza é muito bom estar aqui. E nós estamos acompanhados, né, do nosso amigo pastor. Olha, aí tá bem acompanhado, hein? Nicolete, né? Pastor do coração, pastor do nosso distrito de Tem Paulista. Olha né? aí. Pastor dos jovens, né? Porque os jovens adoram o pastor lá, ele é sempre comunicativo, tá sempre apoiando os jovens. Né? Pastor lá, uma bênção. Amém, Sérgio. Tamo junto aí, né, amigão? Uma alegria estar com vocês aqui. Sérgio, pastor. Ele tá meio lento, E tá? a Flavinha? Ficou lento. Rapaz, eu estou aqui reservando para os próximos momentos, né? Mas a Flávia também está com a gente aí. A Flávia é nossa líder lá nos Aventureiros, né? Uma das nossas líderes lá. Tem ajudado bastante nessa área, junto com o esposo dela, o Anderson, também. E ela correu bastante para estar com a gente aqui hoje, viu, pastor? Que legal. Obrigado, Flavinha. Você é benção, hein? Um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu gosto muito de estar perto. E está sendo maravilhoso estar aqui compartilhando desses assuntos tão importantes. E para mim estão sendo muito relevantes. Ok, obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, tá? É sempre muito bom ter esse momento aqui de estudo da Bíblia, de crescimento, né? Onde a gente troca ideias, onde a gente pode, de alguma forma, falar com aqueles que representam a igreja, né? Todo o projeto da lição foi feito para despertar mais o interesse dos jovens em mergulhar na palavra, estudar sistematicamente a Bíblia, e ainda mais de temas tão cruciais como esse. Vimos aí de uma antiga temporada do sábado, que foi muito legal, né? O ano foi incrível, né? Foi incrível. Estamos chegando já no final do ano aqui e focados naquilo que realmente é pão, é alimento, né? E esse tema seguramente fará e faz toda a diferença na vida de um jovem cristão. Bom, a gente quer desafiar você também aqui, que está acompanhando a gente, a continuar perseguindo nas redes sociais aí, nosso perfil do Instagram, lá tem todos os detalhes, a agenda do campo, estamos aí começando um novo ano, e eu sei que temos muita coisa pela frente aí, já como dizia o apóstolo Paulo, né? Ele dizia, né, no comecinho da temporada, se eu pudesse direto ser trasladado, né? Mas a realidade pode ser que eu fique também como todo mundo aí, né, no sono da morte, mas enquanto isso vou ter uma vida operosa, né? Vou abençoar, vou ter um ministério que vai dar muitos frutos. Esperamos que você também nesse ano, final desse, início do próximo, também se disponha a continuar dando muitos frutos aí para a obra de Deus. Bom, a gente quer convidar agora o pastor Nicolete a começar aí. Vamos lá. A começar esse momento de estudo da Bíblia, e a gente queria pedir que você orasse para que a gente entendesse o que Deus quer falar para a gente hoje mais uma vez. Vamos lá. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão podermos estar junto com o Senhor nesse momento especial de estudo, nesse podcast. Queremos pedir em Tua bondade que, através de nós, o Senhor abençoe todos aqueles que nos acompanharem, para que o entendimento a respeito da Tua vontade seja explícito e a gente possa entender de uma forma bem simples o que o Senhor exige, o Senhor pede de cada um de nós. Amém. Amém. Nesse estudo, hoje nós vamos falar sobre os enganos de Endor. Que o Senhor nos ilumine em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, obrigado aí mais uma vez pela oração.
E quero desafiar você agora a pegar aí a sua lição, acompanhar e quem sabe aí fortalecer o seu estudo da Bíblia. O tema dessa lição tá bem interessante, né? Tem uma palavra aqui, né, que é muito comum nesse ambiente mais espiritualista, né? Sessão, né? E tá aqui, o tema da lição dessa semana é sessão em Endor. É claro que quando você lê o texto, você vai perceber por que esse tema já leva, inclusive, esse título da lição, porque aconteceu algo bem curioso, bem estranho, né, para alguém que acreditava e confiava em Deus. Foi ungido por Deus, né? Sim. Aconteceu uma coisa bastante estranha, realmente, nesse lugar chamado Endor. E a gente percebe em alguns momentos da Bíblia, a gente percebe, de certa forma, essa tentativa, né, do ser humano em buscar respostas naquilo que é sobrenatural. E muitas vezes, quando não encontram respostas em Deus, vão buscar respostas de outra forma. E essa foi a experiência, né? A experiência de um rei muito conhecido da Bíblia, o primeiro rei de Israel. E a gente vai poder, nessa semana, juntos aqui, tirar algumas lições, chegar a algumas conclusões sobre como foi essa experiência, obviamente, né, condenada durante toda a Bíblia, esse tipo de busca, de relação com aquilo que Deus disse que não era para a gente buscar. Mas aqui, a partir do capítulo 28 de 1 Samuel, a gente encontra aqui um momento onde Saul, né, o rei Saul, após um momento, a Bíblia faz questão, verso 3, de registrar que Samuel havia morrido. Saul estava sob ameaça dos filisteus, estava muito preocupado, né? E Samuel já tinha afirmado para ele de que o reino dele iria passar, de que ele tinha perdido a unção de Deus, de que Deus tinha outra pessoa, né, para substituí-lo. Isso gerou uma confusão muito grande. Fora isso, também a ameaça dos filisteus e tal, etc. E o povo estava num momento difícil, porque estava de luto. Samuel tinha morrido, né, era um grande líder espiritual, um grande juiz de Israel. E aqui diz que Saul consultou a Deus, né, de todas as formas que Deus tinha orientado, né, e não obteve resposta nenhuma. E o recurso mais direto que um rei tinha para fazer na época era através do seu profeta, né? A voz de Deus, a boca de Deus, né? O enviado, né? O representante de Deus. Samuel tinha morrido. E ele não tinha mais a quem recorrer. E óbvio, como Deus não tinha respondido, como ele esperava, ele queria saber o que ia acontecer na guerra, ele queria saber se ia ganhar, se ia perder. Enfim, o fato é que Saul, ele decide fazer uma coisa bem estranha na Bíblia. Diz a Bíblia que ele decidiu buscar os médiuns, né? Ou decidiu buscar as pessoas que se dizem falar com aqueles que já morreram. E aqui, a partir do verso 5, diz que quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo, ficou apavorado e ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelo Tumim, nem pelos profetas, né? Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos. Imagine alguém que foi ungido rei de Israel chegar a esse nível tão baixo, né, para alguém que sabe a orientação que Deus tinha dado sobre esse assunto, para que eu possa consultar. Essa foi a intenção de Saul. E eles disseram: existe uma em Endor, nesse lugar aqui que a gente já mencionou, leva o tema da lição, né? Saul então se disfarçou, imagina que situação, vestiu outras roupas e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse à mulher: invoque o Espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Então a mulher ficou preocupada, né, porque já sabia qual era a orientação de Deus com respeito a esse tipo de atividade. E Saul garantiu para ela de que ela não iria morrer, podia fazer o que estava pedindo. E ela achou que era uma armadilha. Aí ficou aquela confusão, aquela tensão. Verso 10 diz: Saul jurou, olha, chegou a jurar pelo Senhor que não ia fazer nada com ela. Enquanto Deus tinha dito que quando pegasse alguém na prática, morte. Era morte, né? Teria que ser executada. É incrível, né? Como mudou pelo simples fato de estar longe do Senhor. Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir, então? A mulher disse, perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Ora, verso 3 do capítulo 28 diz que Samuel tinha morrido. Já tinha sido pranteado muitos dias. O fato é que ele disse: eu quero que você faça subir Samuel. Gritou Samuel. Então o verso 2 diz: quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul? E aí ela percebeu que era o próprio rei. O rei disse: não tenha medo, o que você está vendo? E a mulher disse: vejo um ser. Né? Algumas versões falam até deuses, né? Deus. A palavra parece ler Elohim, inclusive. Uhum. Vejo um ser, na minha versão fala, que sobe do chão. Ele perguntou: qual é a aparência dele? E ela disse: um ancião que veste um manto
está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E Samuel perguntou a Saul, né, ou aquele que representava Samuel: por que você me perturba, fazendo-me subir aqui? E então respondeu Saul: estou angustiado, os filisteus estão me cercando, aquela coisa toda. E aí vem um veredito, Samuel, aquele que representava Samuel, dá um veredito dizendo que ele iria perder, que ele iria morrer. Inclusive ele e seus filhos iriam muito em breve para onde ele estava. E diz que Saul ficou extremamente perturbado. Verso 17 diz: o Senhor fez com que o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino que deu ao seu próximo, a Davi. Bom, esse é o relato que a gente encontra aqui. Depois você discorrendo o texto aqui, como foi que Samuel reagiu, ficou muito atemorizado pelas palavras. Foi um momento bem complicado, difícil, que ele ficou sem comer, ficou tenso com aquela notícia, com aquela situação toda. E essa sessão, que é literalmente uma sessão espírita, né? Uma coisa muito parecida lá, né, com o que aconteceu lá no Éden, né? Aquele primeiro momento ali onde aquele ser fez uso de um outro ser para poder falar com Eva, com Adão, né? E, enfim, Deus espera que a gente tenha uma noção cada vez mais clara sobre a forma como nós devemos buscá-lo, saber da sua vontade, né? O que ele pensa a nosso respeito. E é interessante porque Saul ele faz de uma forma totalmente contrária, né, àquilo que Deus havia orientado. Bom, com base no texto da semana, eu queria que vocês me ajudassem aqui, com base também aqui na nossa tirinha. Você deve estar acompanhando também no seu visor aí, na sua tela. Qual foi a impressão que vocês tiveram aqui? Eu sei que é uma coisa até meio que comum, a gente até viu isso aqui na televisão, inclusive, né? É muito comum, muito popular hoje, né, essa ideia dos médiuns, de pessoas que se dizem ter uma certa mediunidade, ou seja, a pessoa tem capacidade de conectar, né, pessoas que já morreram, espíritos de pessoas que já morreram, com aqueles que estão vivos, não é? E incorporam, né, dizem um espírito, né, a alma de alguém que já morreu, etc. Muito comum hoje, né? Mas eu queria que vocês tentassem compartilhar aí com o nosso público o que é que vocês sentiram aqui, qual foi a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana. Ele fala assim, enganador que fala, né? E aí a sensação que me trouxe é o próprio inimigo, né? Se disfarçando para ali aquelas pessoas que uma mulher que tá chorando em busca de reencontrar alguém que já faleceu e alguém que tá ali fala psicografia, né? Que escreve palavras e cartas do além, né? Dos mortos. Então é uma ascensão em dor porque foi uma sessão assim. Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, invocando alguém que já estava morto, né? Eles acreditam. Saul ali acreditando que estava vendo alguém que já estava morto. E isso a gente sabe que biblicamente não é certo, nem existe. A minha percepção foi essa. E vocês aí? E aí, é muito comum isso aqui hoje, na atualidade? Ou só uma coisa assim presa lá, o tempo de Saul? Ou é uma coisa meio que recorrente hoje? Essa prática ainda existe ou não existe? O que você tem observado aí, o Sérgio? Essa prática é mais comum do que a gente pode imaginar, né? Hoje, antigamente era dividido praticamente entre católicos e protestantes. Hoje não, você tem uma grande gama de espíritos espiritualistas, né? Que creem na reencarnação, creem na comunicação com os mortos e buscam isso. Então, esse tipo de sessão é muito comum você encontrar no seu bairro, encontrar em qualquer lugar, né? E aqui você vê a tirinha falou enganador que fala. Isso é interessante porque mostra que o nosso enganador, ele não está mudo. Ele é atuante, né? Porque ele se disfarça, ele alcança, ele seduz. Então, um enganador astuto que pode utilizar sua voz com você, utilizar a sua aparência ou disfarçá-la, ele é muito mais perigoso. Informações, né? Sim, usa tudo, né? Incrível, tudo. Inclusive, né, primeira lição dessa temporada, que foi muito legal, 2 vozes, né? E é interessante como a gente sempre vai ter essas 2 opções, né? De qual voz a gente vai ouvir. Verdade. A voz de Deus, claramente, não coma, não se aproxime, certamente morrerás. Ou a voz, né, do inimigo, né, que vai usar sempre um meio para enganar, né? Às vezes vai usar os sentidos, vai usar tudo que ele puder. Sedução, e usar, né, pessoas como usou a própria Eva para enganar o esposo, né? E usa momentos como... Imagina como é difícil, né? Eu tive uma experiência na família, né? A gente perdeu um parente. E a mãe estava sofrendo muito, a mãe dessa pessoa. E foi em uma sessão como essa,
pedindo alguém, que a pessoa, né, oferecia esse tipo de serviço. Ela foi naquele lugar e pediu para falar com o filho, né? E foi uma experiência, né, até estranha, porque a pessoa, a mãe, foi chorando, angustiada, e voltou de lá aliviada. Que conversou. Porque conversou com o próprio filho, né? O filho, mamãe, fique tranquilo, eu estou bem, estou em paz, não precisa mais fazer nenhuma reunião religiosa aí, porque tá tudo bem. E aquilo confortou ela. Então, quanta gente, né? Confortou não e fica. ganhou o coração. Não foi o caso não foi o caso de Saul, né? Porque Saul é, obviamente, né? Porque Satanás não vai ficar. Ele vai fazer o que for possível para te perturbar, ou para prender você perto dele. Ora vai dizer, não, tá tudo certo, olha, não fique sofrendo mais, não chore mais. Ora vai dizer assim, olha, tá vendo? O que Samuel falou é verdade mesmo, teu reino passou, você vai ser destruído, vai morrer. E tem mais, hein? Teus filhos e você vai vir para onde eu tô aqui, para baixo. Imagina que perturbação um negócio desse, né? Terrível. Mas uma experiência, né, tida como, né, sobrenatural, né, de uma experiência que não é do dia a dia. Mas e aí, pastor Nicolete? Foi um erro calculado de Saul? Foi, não foi? Quando eu vi essa tirinha aqui... Perdão, vai lá. Quando eu vi essa tirinha aqui, e eu tenho que entrar no contexto, né? Uhum. Eu lembrei de um fato acontecido na minha infância. A minha avó era uma mulher muito simples. Eu fui criado com os meus avós e ela tinha muitos ciúmes do meu avô. E ela tinha uma amiga dela lá chamada Alice. E a Alice ela lia o Anel. E é interessante que onde minha avó ia, eu ia atrás, né? Ela me levava para todo canto. E eu me lembro de muitas e muitas vezes ir nessa dona Alice aí. E minha avó queria saber, porque meu avô, às vezes, ele sumia para poder pescar. E ela queria saber assim, escuta, Alice, tá pescando. Ele tá pescando mesmo, ele tá pegando a sereia lá, né? E a Alice olhava, fazia Eu lembro até hoje, gente, eu olhava para aquele anel. Criança, né? Eu olhava pro anel procurando alguma coisa que ela tava vendo lá, porque ela tava vendo alguma coisa, né? E minha avó brigava demais com meu avô, porque a dona Alice sempre dizia que tinha uma mulher, meu avô nunca teve outra mulher. Nunca. Meu avô era muito fiel e muito decente, sabe? Uhum. E eu preciso dizer para vocês que nos acompanham que os métodos de engano, como o Serginho disse, hoje eles são muito variados. Misericórdia. Tem para todos os gostos, tem para toda a criação, tem para toda cultura. Toda a idade. Toda a idade. E usa todos os sentidos, viu? Misericórdia. Todos os sentidos para isso. E sabe, já no contexto aqui, Deus escolheu Saul como rei, tá bom? E lá, 1 Samuel 10:6, diz que Saul foi ungido como rei. Em outras palavras, a unção, a gente sabe, a porção do Espírito Santo, né? Que Deus concede à pessoa para ser realmente uma pessoa ungida por Deus, usada por Deus e assim por diante. É interessante que esse mesmo Saul, veja só como que as nossas decisões levam a gente para caminhos assim esquisitos, a gente né? Nunca imaginou que poderia trilhar, né? Um cara que foi ungido por Deus, separado por Deus, para liderar o povo de Deus, não fez a vontade de Deus em vários momentos da vida dele, e então Deus se retirou dele, literalmente. Eu lembrei de Sansão. Deus tinha se retirado, ele não sabia, né? Ali Saul sabia, Deus disse, não tô mais contigo, acabou, entendeu? Ele sabia disso, ele tentou consultar a Deus, mas Deus não respondeu. E aí ele foi procurar um outro subterfúgio para conseguir ouvir alguma coisa que ele queria. Então essa teimosia, sem a subserviência à vontade de Deus, à direção de Deus, o jeito de Deus, às vezes eu quero fazer as coisas certas, mas do meu jeito, pronto, já errei. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito de Deus, né? Então, Deus se afastou dele, 1 Samuel 28, né? Verso 6, né? E as escrituras descrevem a decadência de Saul agora. Descrevem a decadência de Saul. E olha só que interessante, eu marquei aqui os versos. 1 Samuel 10:6, Saul está sob a direção e a unção de Deus.
no verso 14 Nossa, que triste. do capítulo 16, Saul já está sem a direção e a presença de Deus. No capítulo 28, versículo 6, Saul já não tem mais a resposta de Deus. Então, até então, Deus até estava tentando, de alguma forma, ver se conseguia mudar aquela situação, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Sim. Bom, acontece que lá no capítulo 28, versículo 10, Saul agora quebra isso de vez, consultando um morto, sabendo que aquele morto não era o morto que estava falando com ele. Ele sabia a verdade. Samuel havia morrido, né? Samuel já havia morrido, ele sabia. Eu até abri um parênteses aqui, né? Uma das coisas que era atribuição de um rei, não é, pastor Nicolete, era saber das leis de Deus, né? Ele tinha que estudar. Ele tinha que saber, tinha que aplicar. Então, por isso que a lição está mencionando que era um erro. Em alguns momentos ele cálculo, tinha que ser o né? juiz para poder aplicar essas leis que Deus determinava. E veja só, onde é que ele foi? Olha onde é que Saul foi. Ele saiu do palácio dele, ele se disfarçou, saiu à noite para ninguém reconhecê-lo, e ele foi até Endor. Endor era aí uma região inóspita, ninguém morava por lá, ninguém habitava lá. Lá era somente um lugar onde algumas pessoas fugidas, né, bandidos, etc e tal, refugiados, se escondiam nas penhas, algumas cavernas, entendeu? E lá ele foi atrás de uma feiticeira. Literalmente então, isso. O cara foi muito longe, mas muito longe por decisão própria. Por decisão própria. Imagina você deixar sair de uma realidade onde você consultava a Deus através de um profeta para ir consultar ou buscar ter alguma resposta, né, sobrenatural, né, através de uma orientação de um porta-voz, literalmente, segundo a Bíblia, condenado por Deus. Condenado. E ele mesmo havia dado a ordem para poder matar os feiticeiros. Por isso que ela estava tão preocupada. E né? essa aí muito provavelmente escapou e alguém achou ela lá. Que alguém eu conheço uma lá que está indo. Pois né? e ele foi atrás justo dessa que escapou. Mas você vê que é interessante é quando você percebe, quando você se afasta de Deus, né? Ou seus atos levam Deus a se afastar de você, como você se torna tolo. Se Deus não estava respondendo a ele através de profetas, Urim, Tumim, sumo sacerdote, que são os meios legais constituídos por Deus, por que ele haveria de pensar que Deus responderia a ele pelos meios ilícitos, pelos meios pelo qual o próprio Deus condenou? Né? Você vê que a pessoa chega a beirar o desespero, né? E começa a tomar atitudes tolas quando está longe de Deus. Então, realmente, aí é interessante, né? Porque esse é um texto bem curioso também, porque, assim como outras partes da Bíblia, muita gente usa, né? Textos como esses para tentar acreditar ou validar a realidade da imortalidade da alma, que frequentemente, né, muita gente continua usando a própria Bíblia para dizer que isso é uma realidade. E é muito interessante como o próprio texto, né, de certa forma já descreve que era uma farsa. Tinha algo acontecendo, mas não era Deus. Afinal de contas, e aí, Flavinha? O Samuel era de verdade mesmo ali, era o próprio sacerdote, tava com a roupa ali, parecia, era um ancião e tal. Enfim. Super convincente, né? Não era Samuel. A Bíblia fala que os mortos não sabem de nada, né? E ali a gente vê que não era Deus se comunicando com Saul, porque Saul procurou por Deus para se comunicar. Só que pela sua desobediência, pela sua rebeldia, Deus não respondeu ele. E ele ficou inquieto, porque ele queria saber, né? Queria respostas. E quão longe o ser humano é capaz de ir quando ele está sob o poder do inimigo, né? Saul, então, ali foi atrás dessa necromante, que como nós já falamos, algo que ele havia proibido, e ali ela faz um jogo com ele, né? Ela fala, olha, eu vou aqui invocar, e aí você fala o nome que você quer que eu apareça. Satanás estava ali preparando um terreno para se personificar, um demônio, né, talvez para Saul. E ele caiu. E aí quando ela fez todo o ritual, que não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus, essas práticas. E aí então, ele falou o nome e aí ali aparece Samuel. Não ele em si, mas a sua forma física, né? Acredito que um demônio de forma física. Algo semelhante, muito semelhante, convincente o suficiente. E ele era ali um impostor. E
E aqui fala... Quais são as evidências aí que a gente sabe, pode definir pelo texto, de que realmente não era Samuel? Até a lição menciona aqui algumas coisas, né? Que... A lição fala aqui, se Samuel estava morto, enterrado e não sabia de nada, como que ele poderia enviar uma mensagem? Não poderia ser ele. Primeira razão, né? Aí fala também que uma palavra, Elohim, que subiu da terra e significa literalmente Deus, a lição fala, por acaso Samuel se tornou um Deus depois da Depois morte? que morreu. Porque ela invocou ali Elohim. Elohim é conhecido como Deus, deuses. Então, se ela invocou um Deus, Samuel se tornou um Deus depois que ele descansou no pó? E se fosse ele tivesse morrido, tava Esse é um título que Satanás gosta que use para ele, né? Chamar de Deus, não é? Sim. E ali é a mesma coisa. Satanás, ele não tem nada de novo, ele não tem novidades, ele usa sempre os mesmos métodos. Ele usou com Eva, ele fez a serpente falar. E ali ele usou a figura de Samuel para ele falar. E aí quando ele fala, amanhã você e os seus filhos estarão comigo, não é uma promessa de Deus, não é um recado de Deus. Ele estava falando, olha querido Saul, você caiu no meu golpe, você caiu na minha armadilha. Estou te dizendo que eu vou te destruir, porque agora você está no meu terreno, está sob minha posse. Isso é muito sério. Não era Samuel ali. Samuel era um profeta do Senhor. Era alguém que temia o Senhor. De forma alguma ele faria mal assim, dessa forma. E ainda mais que Deus, se ele quisesse se comunicar, ele não precisava disso. Ele tinha os seus profetas, que eram um meio pelo qual ele falava com o povo. Era qual, pelo meio, Saul, ele era instruído por Deus. Então, de forma alguma, Deus iria usar uma necromante para fazer um ritual de magia, invocar um demônio. Mas eu posso te dizer que ele foi enganado a contento. Por que eu posso dizer isso para vocês? Eu não fui sempre adventista, nasci num lar católico, né, onde os meus parentes todos, cada um tinha uma religião, entre eles havia espíritas, né? Sim. E depois que minha avó faleceu, eu acabei ficando um tempo na casa de alguns tios, etc e tal, né? Até meu avô ajeitar as coisas. Bom, um dia, na sexta-feira à noite, 13, escureceu, a gente foi para a beira do rio Tietê, num centro espírita. E começaram lá a sessão, etc e tal, e eu morrendo de medo, né? Porque era alguma coisa que eu não tinha conhecimento ainda. Uhum. E primeiro vem a parte boa, vamos dizer assim, e depois vem a parte mais ruinzinha, né? Bom, enquanto o pessoal estava lá recebendo isso, recebendo aquele outro, aquilo lá, etc e tal, de repente meu tio colocou a mão na minha cabeça, e eu lá morrendo de medo, encolhido, quietinho lá, tinha 10 anos, quietinho, morrendo de medo. De repente, meu tio colocou a mão na minha cabeça, colocou a mão na cabeça de uma mulher e disse assim, quem é esse aqui? Eu olhei rapidinho para a mulher assim, não conheço, baixei a cabeça, fiquei lá quietinho. Ela olhou assim para mim e disse assim, esse aí é o Guinaldinho, o meu netinho querido. Eu olhei para aquela mulher de um jeito que eu não acreditava, porque só a minha avó me chamava daquele jeito. E a voz era igual a dela. Cara, eu tremi da cabeça aos pés naquele instante. Saul foi enganado pra valer mesmo, de verdade. Por quê? Porque quem subiu estava, entre aspas, né? Vestido como, falava como, tinha o trejeito fatos que eles haviam conversado. Fatos que eles haviam... Eu imagino do fundo do coração que ali ele se colocou no terreno encantado do diabo e ali acabou de verdade de ser mais do que enganado. Ali ele foi convencido de que estava certo e o seu futuro a gente sabe. E o quanto a gente fica, né, de certa forma, né, quando a gente se afasta de Deus, né, e essa influência, claro, né, ou Deus está sobre minha vida, ou tem alguém que não é Deus guiando a minha vida, né? Exatamente. E Saul viveu uma vida ungida, depois ele perde a unção, e ele agora é guiado por demônios, né? Por espíritos, né, malignos que perturbavam a vida dele, né? E se Saul, a lição mencionou, né, se Saul não consultou o Senhor, então a resposta não veio do Senhor. Mas ele estava tão mergulhado naquela experiência que ele chegou a acreditar que era o próprio Samuel, o próprio Deus respondendo para ele, né? Como a gente, né, perde, né, a noção de que as nossas percepções realmente elas não devem ser nossa base para guiar a nossa vida, né? E que o terreno do inimigo é muito perigoso. Muito perigoso. Então, realmente, sem dúvida nenhuma, a gente pode constatar de que, bom, podia ser qualquer outro ser,
Mas não Menos era Samuel. Deus. E para o diabo, para Satanás, né, para os seus anjos maus, não é difícil. Imagina alguém envolvido emocionalmente, com saudade, com a perca de alguém, querendo falar com a pessoa. Carência. Imagine, você vê alguém imitando o outro em vida, coisa tranquila, trejeitos, fala. Agora imagina alguém que acompanha você, sabe dos seus fatos, é um ser espiritual, tem capacidade de imitar, de falar, de tocar, né? É incrível, né? Pastor, só Fica fala- muito, para quem acredita, é muito fácil da pessoa cair. Assim, e também é uma coisa muito óbvia. Satanás, ele não fala sobre nossos pensamentos. Ele fala sobre coisas que qualquer ser humano consegue assistir. É uma conversa, é um jeito, é um acontecimento que publicamente pessoas conseguem ver. Só que na necessidade de uma carência, de ver, a gente se ilude tão fácil que não consegue ter esse raciocínio, né? Então a gente percebe realmente, quem colocou aqui algumas experiências, né? A gente percebe, também tem uma lembrança, né, de bem pequena, muito comum, isso é interessante a experiência dele, porque são pessoas religiosas, né? Que de certa forma não deveriam, né, se misturar com essa outra forma de se relacionar com aquilo que é sobrenatural, mas o fazem. Saul era um cara ungido, né? Ou tinha sido ungido e estava agora naquela experiência. Então, quem sabe é uma grande lição para nós hoje, né? E quem sabe a gente está falando com alguém aqui que vive uma vida, né? Dizendo crer na palavra, decidiu até ser um cristão e vive nessa vida dupla, né? De buscar os dois lados. E essa, quem sabe, seja um grande recado de Deus para nós hoje à tarde. A gente fala aqui, tem tantos adolescentes aqui, a gente vê até nas escolas, né? Brincando, né? Com garrafas, né? Buscando de alguma forma ouvir uma voz diferente, né? Com brincadeiras, né? Com aquilo que se diz ser sobrenatural, né? E isso está permeado de muitas formas e de muitos lugares, onde Deus está falando o seguinte: olha, não busque essas coisas. Sim. Elas não vêm de mim, essas coisas. Eu quero dar um exemplo que é o contrário de Saul, né? Saul era temente a Deus, se colocou no terreno do inimigo e foi enganado por ele, né? Minha mãe fez o caminho contrário, né? Minha mãe, antes de ser adventista, ela era católica. Só que, como a maioria dos católicos brasileiros, se envolve com o espiritismo, com o espiritualismo, né? Então ela frequentava sessões, centros, e ela sempre costumava ver e conversar com parentes que já haviam morrido. Né? Tanto que a morte do meu tio, do tio que morava com a gente, foi através da morte dele que o evangelho entrou em casa. Né? Então, meu tio ficou doente. Aí começamos a receber a visita de um pastor adventista, com ancião. Ele começou a ter estudos e a gente acompanhando. Aí meu tio faleceu, foi ungido, aceitou a palavra, não conseguiu se batizar por causa estava muito avançado o câncer dele. E a partir daí começamos a ter um estudo da palavra, né? Eu e minha mãe. Isso lá 26 anos atrás, né? E aí aconteceu interessante que assim, eu e minha mãe já tínhamos tido vários estudos. Passado um mês que meu tio tinha morrido, mais ou menos, ela teve essa experiência, né? Ela estava no quarto, aí, né? Ela fica meio que paralisada, aí veio meu tio, né? Entre aspas, entrando no quarto. Sim. Como ela sempre viu. Então ele entrou perfeito, a aparência dele perfeita, estava saudável, voz, tudo. Aí quando ela vê isso, o que ela faz? Ela fala assim: Satanás, você não me engana mais. Que coisa tremenda, hein? Saia daqui em nome de Jesus. Nesse momento, aquele que parecia meu tio, ele vira, né? E era um outro homem, um outro ser. Aí mostrou uma face irada e foi embora. E nunca mais voltou. Olha aí. Pra você ver que a fé dela na palavra, por mais que seja poderosa, contrariando sua percepção, Exatamente. seus olhos, sua visão, seus sentimentos. Porque é uma sensação Sim, você vê a pessoa. Puxa, diferente, né? Você, Exatamente. alguém que crê na palavra. Ele né? ainda tentou, ele tentou. Falou assim: não, vou tentar. Porque já estava tendo estudo bíblico, estava para se batizar. Ele falou assim: não vou, que é poderosa esse engano. Mas graças a Deus a palavra blindou. Foi mais poderosa. Foi mais poderosa. Afinal, eu queria até pedir aqui o Sérgio também que nos ajudasse aqui pra gente mandar bala aqui no tema da lição. Quais são os objetivos aí do espiritualismo? A lição também mencionou aqui, é importante. Por que essa porta de entrada pode comprometer tanta coisa, tantas verdades da Bíblia? Então, o objetivo principal do espiritualismo é afastar da verdade, é enganar. Mas só que para isso ele vem com uma roupagem bonita, de conforto, de assistencialismo. Uma falsa esperança. Né? Falsas esperanças, boas obras, né? E muitas vezes quando a gente fala mal entre aspas, né? Quando a gente mostra, revela o engano que está por trás, a pessoa fala: não, mas isso é uma coisa boa, isso traz conforto, isso ajuda as pessoas. Mas eu posso fazer isso através da minha religião, através da verdade.
Né? Isso não é uma exclusividade do espiritualismo. Só que o problema do espiritualismo não está nas suas boas ações. Não está no pretenso conforto que ele traz. E sim no engano, na distorção da verdade, no objetivo que está por trás disso. Porque o autor dele, é claro, o autor dele é o próprio enganador, é o próprio Satanás e seus anjos. Né? Então nós temos que tomar cuidado com a filosofia. De onde veio essa doutrina assim, da imortalidade da alma? Historicamente, você consegue dar para nós aí um vislumbre de onde veio? Sim. Bom, da Bíblia não foi, né? Da Bíblia com certeza não foi. Né? Aí que tá. A filosofia grega é um dos grandes culpados. Berços, né? Né? E aí que fica o recado para o cristão aqui. Você quer estudar a palavra de Deus? Se você quer se aprofundar, use a palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus. Né? As coisas espirituais se discernem com o espírito. Espiritualmente, né? Quando eu recorro a Platão, na filosofia grega, Platão, Sócrates, O helenismo. né? O helenismo, para entender a palavra de Deus, vem o quê? O dualismo, vem a dicotomia, né, entre alma e espírito. Vem conceitos que não estão na Bíblia. E é uma porta de entrada para um monte de coisa que não está na Bíblia, né? Exatamente. O dia falta de adoração, domingo, né? A crença nesse inferno eterno, né? Que Nesse hoje- lugar de tormento. Hoje se disfarça através do ecumenismo, né? Sim. Uhum. Do ecumenismo. É uma imortalidade, só que ruim, né? É o inferno eterno também, que veio pela Igreja Isso. Católica. Aham. Então, é um tipo de espiritualismo também. Você acreditar que você vai morrer e vai ser para sempre, só que você vai sofrer para sempre. Também é uma coisa que amedronta e traz as pessoas para um lado por medo, né? A gente vê como é forte o espiritualismo dentro do cristianismo, né? Várias ramificações. Né? Várias ramificações, porque quando você crê que ao morrer você vai para o céu no ato da sua morte, ou você vai para o inferno, isso é espiritualismo. Está dizendo que você tem um espírito consciente, Uma alma. né? Uma alma que vai se deslocar do seu corpo, que é apenas um invólucro, que é apenas uma casca, e aí se você for, né? Se você for merecedor, você vai para o céu. Se você não for, vai para o inferno para sofrer o quê? Eternamente, porque essa alma seria imortal. E anulando literalmente todo qualquer mérito de Cristo, né? Exatamente. E anulando a palavra de Deus Sim. de uma forma bem explícita, Sim, bem sim, clara, sim. né? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, é o grande detector do erro, né? Sim. É a luz que afugenta as trevas do ocultismo e do espiritualismo. No entanto, hoje, multidões substituem a Bíblia por uma multidão de Filosofia, autoridades humanas, sim. filosofia, ciência, tradição, sentimentos, as emoções, sinais, maravilhas, pregadores, teólogos, testemunho de sentidos, Bola de cristal, né? e etc. Sabe, É muita a coisa. raiz né? disso é a nossa vontade. O ser humano não quer colocar a sua vontade sob a vontade de Deus. Uhum. Quer colocar sobre. Então eu procuro filosofias, procuro interpretações que agradem a minha vontade. Eu não pergunto qual que é a vontade de Deus. Qual que é a verdade de Deus? Qual o caminho que Deus quer que eu trilhe? Não, eu pergunto qual o caminho que me agrada mais. Qual que é a palavra que é mais, né, mais suave aos meus ouvidos? Imagina poder falar com meu filho que morreu, né? Então, Pois é. Satanás é terrível, cara. Então, assim, É. Apocalipse termina dizendo que, chamando, né, pro final descrevendo o final da história, que os espíritos de demônios irão aos reis do mundo inteiro a fim de reuni-los para a batalha final contra o Senhor. sim. Será um grande conflito, sim, entre a verdade e a mentira, né? Aonde no final a gente vai ter que duvidar dos nossos sentidos para confiar na palavra. Exato. Porque não vai ser brincadeira. Se possível, diz Mateus 24, né, que Satanás vai tentar iludir, enganar até os próprios eleitos, né? Sério. E o isso. que ele puder fazer para enganar, ele vai fazer. Já deu provas que ele usa bastante esse método, né? Caminhando aqui agora para o hipertexto, eu queria ouvir vocês aqui. A palavra-chave da semana, inclusive, é espiritualismo, né? E é interessante aqui, né? Até eu comento aqui na parte do compare aqui, né? Que método Satanás usará no fim dos tempos para enganar o mundo inteiro? O engano, né? A farsa, né? Chega a dizer que ele vai tentar imitar a volta do próprio Jesus Cristo. Agora imaginou? Porque é a mesma coisa. Não era Samuel, alguém vai aparecer. Não é Cristo, porque Cristo não vai aparecer. E não vai muitos vão acreditar, Com muitos. certeza. A Bíblia fala que nós temos que nos apegarmos muito à palavra de Deus e a confiarmos, porque senão até nós mesmos vamos acreditar que é a volta de Jesus. Vai ser a maior apelação da história, mas ele vai fazer. É. Tá aqui, tá, Ultrafação, né? já tá ditado. Jesus falou, olha, cuidado para que ninguém vos Um engane. engano tão Então, perfeito que Não confie em seus sentimentos, não confie nos seus olhos que você vai ver. Você vai ver, mas não confie na palavra. E é muito interessante, né? Que você tá aí, jovem, acompanhando esse podcast.
Se não falar de acordo com o testemunho, com a lei, se for contrário a isso, não acredite. Não é de Deus. A palavra, como o pastor Nicolete mencionou, é quem vai validar, tá bom? Então, no meio de todos esses enganos, como podemos enxergar melhor a Cristo? Eu queria que você desafiar você em casa aí a enxergar melhor a Cristo e a sua vontade através da palavra. Esse é o melhor recurso, é a melhor lente, é o melhor método para você detectar o que vem e o que não vem de Deus, tá bom? Bom, queria agora, a palavra-chave é espiritualismo. Queria começar aqui pelo pastor Nicolete. Qual é a palavra que você destacou? Se tem algum texto para poder acrescentar, para a gente poder construir a nossa rede temática. Gênesis 3, de 1 a 6. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 6. Bom, esse é um texto bem interessante, né? Porque o registro do momento que a gente recebe uma orientação bem clara da queda, de Deus, né? Da queda, etc. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, aqui começa aí a história do engano, vamos dizer assim, né? Tá bom? Então, eu separei aqui várias palavras que eu posso tirar aqui. São métodos de engano que Satanás tem usado, que a gente chama hoje de espiritualismo, né? Cientologia, mortalidade da alma, o espiritismo, os adivinhos, quiromantes, cartomantes, a filosofia humana, a astrologia, a seita da nova era, né? O que espera o Maitreya, a vinda do Maitreya, até os OVNIs estão sendo usados de uma forma que a percepção do sobrenatural das pessoas estejam sob influência satânica. Enganos, né? Então, acho que a palavra aí que resume bem o que ele colocou, são muitas coisas, né? Que se resumem em uma coisa só, né? O espiritualismo é um meio de Satanás enganar muita, mas muita gente. E, para ser mais honesto, né, gente? Funciona. Sim. Senão ele não utilizaria, né? Flavinha, aí, qual é a palavra que você... Se sobrou alguma, né? Que o pastor Nicolete né? esgotou aí. Foi mal. Foi mal. Eu coloquei a palavra ilusão. Nossa. E eu coloquei Apocalipse 13:13, que fala, realizava sinais espantosos, chegava a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Então, o espiritualismo é uma ilusão que Satanás usa. Aqui a Bíblia fala que sinais espantosos, coisas assim absurdas para que o povo pudesse crer e ter certeza e ali cair nessa armadilha de ilusão. Então, para mim, o espiritualismo, ele é uma ilusão, porque não é nada real, tudo muito passageiro, tudo muito ilusório, tudo muito feito por alguém que não é o nosso Deus. Então, tudo que não vem das mãos de Deus é ilusão, é enganoso, e o caminho final não é bom. E na experiência de Saul, né, não traz segurança, ao contrário, né? Trouxe a ele... No final das contas, muita angústia, né? Não tem segurança. E é o que a gente vai perceber no final de tudo, né? De quem for enganado, né? Não submeter a palavra. E aí, Sérgio, fala pra gente aí qual que é a palavra que você queria pastor Sérgio. Tá virando pastor. É pastor, quase, filósofo, professor. Aqui é o Apocalipse, eu escolhi o Apocalipse 16, 13, 14, que é o texto que menciona aquela trindade maldita, né? A trindade satânica, da contrafação, a trindade satânica, que é a besta, o falso profeta, o dragão, onde saem 3 espíritos imundos para enganar, para iludir, né, os reis desse mundo. Então a palavra aqui é engano, né, porque é o que Satanás faz através dos seus agentes, seja ele qual for, seja ele em que ramo tiver, é a obra dele, é enganar. Então a palavra que está ligada ao espiritualismo de maneira muito forte, ela engana. Eu queria acrescentar aqui mais uma palavra: mentira. Eu acho que o contrário da verdade, né, é todo o interesse, o objetivo principal, né, todos os recursos que Satanás tem usado ao longo dos anos, né, é para enganar a gente, né, para nos fazer ter essa falsa sensação de que ele tem o controle, de que ele sabe, de que ele pode revelar, de que ele pode... Tem gente que não dá um passo na vida sem consultar algum desses meios que a gente citou agora há pouco, né? Sim.
E a gente estabelece aqui, entendeu que o meio a gente pode consultar e confiar é a palavra de Deus. Bom, caminhando para o final aqui, eu queria pedir aqui ao pastor Nicolete, Vamos lá. a gente tem aqui na parte do compartilha aqui, o tema aqui é resposta relacional. O que você conseguiu extrair aqui, caminhando já para o final da nossa lição, do nosso estudo aqui da Bíblia? Por que essa resposta, a segurança da resposta tem que ser resultado de relacionamento? Eu queria colocar uma opinião pessoal, não é da igreja, é do Aguinaldo. Ok. Baseado na experiência de vida, baseado naquilo que a gente tem feito, visto, pregado, colhido, inclusive, né? Uhum. Infelizmente a gente lida com o mal o tempo todo, né? Sim. E o texto está em Grande Conflito, página 494. No fim, a contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Sagradas Escrituras. O testemunho da Bíblia deve servir de critério para testar toda declaração e todo ato sobrenatural. Eu li uma reportagem há algum tempo atrás a respeito de objetos voadores não identificados. E essa reportagem, ela foi assim muito lúcida, não foi nada assim fora do comum, né? As pessoas têm uma tendência de exagerar, né? Com essa relação de UFOs, né? De objetos voadores não identificados, etc. e tal, alguns viajam na maionese, mas eu achei bem interessante. Tudo isso também desperta muita curiosidade. Exatamente, porque a reportagem foi feita, elaborada, para poder, de alguma forma, despertar curiosidade. E, interessantemente, se a gente perceber, esse nicho cresceu muito nos últimos dias, mas muito mesmo. E, interessantemente, o que cresceu também foram as aparições dos OVNIs. E a gente sabe de verdade que nenhum outro mundo criado por Deus tem acesso à Terra. Deus isolou o pecado aqui. Os únicos que têm acesso são os seres ministradores. Os anjos que Deus determinou que podem estar aqui, etc e tal. Então, quem são esses OVNIs? A gente já sabe que é mais uma parte do engano de Satanás. Mas é interessante. Nessa reportagem que eu vi, diz que havia algumas investigações a respeito de raças, né, de extraterrestres e tal, e que uma raça tinha se comunicado dizendo que eles estariam para poder aparecer em determinado ano aí, né? Sim. Aparecer para poder mudar a história terrestre e tal. Quem sabe essa não pode ser uma forma do inimigo tentar enganar uma boa parte da população, dizendo que é Jesus que está vindo com os anjos, está acompanhado com os anjos, etc e tal. Então, e assim, mas todo mundo verá através da televisão, entendeu? Hoje em dia é tudo ao vivo, né? Então, e rápido, né? E rápido. Então, existem muitas possibilidades de engano, não estou dizendo que essa vai ser, né? Mas é só uma hipótese que pode acontecer, é muito viável também. E vejo, muita gente seria enganada, por quê? Porque tem muita gente que ainda crê no sobrenatural, do espiritualismo, né? Do espiritualismo. A palavra de Deus deixou de ser a base, a doutrina da sua vida, e tem pouco conhecimento a respeito dos eventos que deverão acontecer antes de Cristo voltar nas luzes. Você mencionou agora há pouco. Só completar a questão da ufologia, né? Os próprios ufólogos hoje reconhecem que a ufologia é um fenômeno espiritual, que esses seres alienígenas que nós sabemos que são anjos, né? Não é o tema de hoje, né? Mas os próprios ufólogos hoje já reconhecem pela natureza do comportamento desses seres, pelas aparições deles, que eles são seres espirituais e não seres físicos, né? Então, fechando, inclusive, muitos deles defendem que Cristo era um extraterrestre, que voltará, que é o Messias alienígena. Satanás sempre usando as mesmas táticas para tentar enganar o povo. Para todo gosto. Então, até o final aqui dessa parte, né, caminhando aqui já para o finalzinho, nossa única proteção contra as ilusões de Satanás no tempo do fim é crer na palavra escrita.
e obedecer-lhe. E até a lição até menciona isso aqui, né? Então, aquilo que Jesus falou, se contraria, aquilo que alguns dizem que Jesus falou que contraria ao restante da palavra, não acredite. Porque, primeiro, Jesus nunca faria isso. Segundo, se alguém afirma alguma coisa que Jesus, né, segundo ela ensinou, que contraria as demais partes da Bíblia, como por exemplo, né, de que o homem tem uma alma imortal, de que o dia de guarda mudou, não é o sábado, agora é o domingo, né? De que não, Jesus não vai voltar como está lá, literal, poderoso, único, distintivo de tudo. Não, ele vai pisar na terra. Não. Esquece tudo isso. É muito importante que a gente entenda que somente a palavra e nada mais poderá proteger a gente. É a nossa maior fonte de proteção. Não é à toa, né? Que é uma espada que pode nos proteger de qualquer situação. E obedecer, né? E obedecer de forma inquestionável. 32, né? Não confie em seus sentidos, né? Confie na palavra. Aqui, ó. Deus protege aqueles que prestam obediência inquestionável à sua palavra. É muito lindo, né? A gente poder saber que, sim, a palavra de Deus, como foi o nascimento da sua mãe, né? E tantas outras, né, situações, a palavra de Deus guarda. E é literalmente a única forma de desmascarar o inimigo, o engano. E mais importante, até quem sabe do que pensar nas formas pelas quais o inimigo pode se apresentar no final de tudo, é estar seguro da palavra. Porque com a palavra, qualquer engano que vier vai estar meio que nítido diante de nós, em nossos olhos, diante da nossa vida cotidiana aí, que certamente vai ser bombardeada por Satanás aqui para o final de tudo, né? Bom, terminamos mais uma vez aqui com a mesma expressão da nossa lição anterior, desde o princípio. Eu queria ouvir aqui a Flávia e o Sérgio, qual é as recomendações ou as palavras finais aqui para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Essa compreensão, né, de saber que sim, existe um Deus que existe desde o princípio, que conhece tudo, que sabe tudo, que sim, tem a verdade nas mãos, pode revelar o futuro, tem controle do futuro, e não essas fontes, né, paralelas, né, que não passam de mentira. E aí, Flavinha? Aqui a gente vai finalizando, né? Eu gostei muito da parte que fala assim: não foi permitido a Satanás perturbar o repouso do profeta na sepultura, trazendo realmente de volta na caverna em hedor. Deus não outorga a Satanás o poder para a ressurreição de mortos. Entretanto, anjos malignos assumem a forma de amigos mortos, falando e agindo como eles. E por intermédio desses supostos amigos mortos, Satanás opera mais poderosamente sua obra de engano. Deus não dá poder para Satanás trazer ninguém de volta à vida. Ele faz isso porque ele é astuto. Mas Deus, em momento algum... aparenta fazer, né? Ele aparenta, né, trazer de volta à vida. E aqui a lição vem falando que Deus não permitiu isso. O que me impactou de verdade foi isso aqui, ó. Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhe aparecerão, dizendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Então aqui é um chamado. O povo, nós jovens, você que está em casa, a gente que está aqui, nós precisamos despertar. Nós estamos vivendo profundo conhecedor da palavra. Nós estamos vivendo um ápice da história onde Satanás não está brincando, né? Ele quer a nossa vida por tudo. Então Deus hoje nos convida. Desde o princípio eu cuido de você, eu tenho o mundo nas minhas mãos, mas eu preciso que você se entregue a mim. Não caia nas ilusões do inimigo. Conheça e confie na minha palavra. A palavra é o nosso guia, por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o que vai nos sustentar até a volta de Jesus neste mundo para vencer o inimigo é a palavra de Deus. E não dá para defender aquilo que você não conhece, né? Nós temos que conhecer. Ok, e aí, Sérgio, palavras finais aí? Então, pegando aqui o gancho da Flávia, verdade presente. Né? Verdade presente é o que tem que ser pregado hoje. Né? E onde que está a verdade presente? Isso que é a vantagem de servir um Deus que conhece tudo, né? Conhece o futuro. Então, através dos profetas, ele não revela o futuro, não revela o que precisamos ver. E na verdade presente, nós vemos que uma das questões que está presente é justamente o estado do homem na morte. Que é uma verdade, se você prestar atenção, somente os adventistas têm essa verdade. Mas não é para nos vangloriar. Olha como somos especiais, como somos, né, inteligentes. Não. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Sim. Se só nós temos uma verdade
que ninguém mais Compreensão, tem, né? Uhum. ou a compreensão que ninguém mais tem, se nós não pregarmos isso, se nós não vivemos isso, o mundo vai perecer. Uhum. Né? E você vê que o Apocalipse 14, por exemplo, ele fala que o evangelho eterno tem que ser pregado. Não é qualquer evangelho. Hoje nós temos muitos evangelhos. Né? Temos que pregar o evangelho eterno. E esse evangelho eterno ele vai falar do juízo de Deus. Uhum. Né? Vai falar da queda de Babilônia. Uhum. A queda de Babilônia é revelar os seus erros. Né? Ele fala, a casa caiu, né? Caiu a grande Babilônia. Sim, sim. Quando cai a casa de alguém, é porque as suas falcatruas, os seus enganos foram revelados. E a sua base não tinha poder de sustentar. Não tem. Então nós temos que revelar esses enganos. Temos tantas verdades e muitas vezes ficamos dormindo, ficamos, né, assim, meio que letárgicos com o mundo, seduzidos pelo mundo. Não. Esse é o momento de aprofundar na palavra de Deus e pregar. Ok, bom, gente. Bom, eu queria só terminar aqui. Olha, achei forte demais aqui. Ó. O espiritualismo é a obra mestre do engano. Isso. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada, feito a dedo para enganar qualquer ser humano. Se ele foi capaz de enganar anjos e seres perfeitos no Éden, aqueles que estiverem longe da palavra, não se iluda, poderão ser facilmente também enganados. Bom, queria pedir aqui que a Flávia terminasse com oração, pedindo a Deus para que esse conteúdo de alguma forma abençoasse, despertasse alguém para essa realidade de estar fincado ali, baseando sua vida na palavra de Deus. Ora aí, Flavinha, pra gente. Amém, oremos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor, hoje mais uma vez, insistiu em nossas mentes e em nosso coração. O Senhor tem nos despertado, Pai, para vivermos de acordo com a Tua palavra. Suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê forças e coragem para vencer as obras de Satanás neste mundo. Ele é muito astuto e ele tenta nos seduzir, nos arrastar para o mal. Mas, ó Pai, nós clamamos pelo Teu Espírito em nossa vida, em nossa mente, para que nós possamos derrotá-lo. Que as pessoas também que estão em casa acompanhando esse estudo, que elas sejam fortificadas por Ti, ó Pai. Que o inimigo venha cair por terra no nome de Jesus. Amém, que o sangue Senhor. poderoso de Jesus, ele nos purifique do nosso mal. Amém. Que nós possamos, ó Deus, termos a capacidade de vencê-lo, para que um dia nós possamos te abraçá-lo pessoalmente, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado por este momento, por este podcast. Obrigado porque este podcast existe e ajuda muitas pessoas. Que nós possamos ser iluminados por Ti. Que as nossas falas, o nosso conteúdo aqui falado, discutido, possa, Senhor, ir de encontro com necessidade de pessoas que precisam ouvir. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e porque o Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor. Amém, amém. Obrigado, Flavinha, mais uma vez aí pela participação, Obrigada. pela oração. É muito bom. Foi muito bom. Eu que agradeço, tá? Obrigado, Sérgio. Obrigado, prazer conhecer, pastor. tá bom? Prazer meu. Deus continue abençoando lá e fazendo de você um instrumento poderoso Amém. para tornar essa palavra cada vez mais compreensível para todos os nossos jovens, tá? Amém. Obrigado, pastor Nicolete, aí pela parceria. Tamo junto. Isso é uma bênção, hein? Deus abençoe. Obrigado, Amém. muito obrigado mesmo, tá? Cê é brother. Bom, queremos agradecer também a você que nos acompanhou até agora, que está aí junto com a gente nessa temporada incrível, onde estamos baseando nossa vida, nosso estudo aqui na palavra, o único recurso capaz de desmascarar qualquer tipo de engano que o inimigo possa trazer para a nossa vida. Desafiamos você a continuar aí firme, estudando e tendo segurança de que a palavra, sim, ela tem poder para nos proteger de qualquer tipo de engano. Que Deus abençoe muito você. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais lá, acompanhe no nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Acompanhe a minutagem, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer esse conteúdo tão relevante da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Nos vemos lá. Até mais. Tchau.